Boa noite a todos, boa noite ao pessoal presente aqui no nosso auditório, boa noite ao pessoal que está online. Primeiramente, quero agradecer a todos que fizeram para que esse evento se realizasse, agradecer aqui ao pessoal de mídias, aos nossos secretários, né? Agradecer também às divisões técnicas de apoio e aos inscritos, tanto online quanto presente. Muito obrigado, sejam bem-vindos, podem voltar outras vezes, ok? O Clube de Engenharia, né? Vocês podem seguir o nosso portal, que é portal clubedeengenharia.org.br. Também estamos no LinkedIn, estamos no Facebook, Instagram, e peço que vocês nos sigam, curtam, né? E se inscrevam lá nos vídeos, né? Veja os seus vídeos, enfim, veja as nossas mídias sociais, ok? É, Nós temos aqui hoje um evento que, na verdade, eu conheci o palestrante, foi no evento que nós fomos na FIRJAN, tá? No auditório da FIRJAN, junto a um evento da FGV, e agradecer aqui o Marcelo Metterhoff, né, por essa disponibilidade de palestrar em nossa instituição, né? Então, esse evento é uma promoção, né, da divisão técnica de energia, que é a DTEDEM, a qual eu sou coordenador, e nós temos apoio das seguintes divisões: divisão de petróleo e gás, que é a DPG, engenharia econômica, que é a DEC, engenharia de segurança, que é a DSG, engenharia do ambiente, que é a DEA, e a de recursos naturais renováveis, que é a DRNR, ok? Então, eu venho aqui também apresentar a nossa mesa, né, composta aqui por Rubem Diel, que é da DPG, que se apresente. Boa noite a todos. Eu sou o chefe da divisão de petróleo e gás até o final deste mês. Mês que vem, nós teremos eleições. Mês que vem, deveremos ter uma nova equipe na BPG e eu vou continuar apoiando. E nós estamos aqui para apoiar a divisão de energia nesses eventos que temos tudo que tem muito a ver com todas as nossas divisões. Uma boa palestra a todos. Ok, agora vamos apresentar aqui o IBAR. IBAR e a sua divisão técnica, por favor. Boa noite a todas e todos. Eu sou Ibado Santos Silva. Também vamos fazer uma transição. Eu sou atualmente o chefe da divisão de recursos naturais renováveis. Ok. Agora, outro componente aqui da mesa, Abílio Tosini. Boa noite a todos e todas. Eu coordeno a divisão de engenharia do ambiente. Minha formação é de engenheiro químico, mas ao longo do tempo, na realidade, eu trabalhei como analista de sistema na Petrobras e fui me envolvendo com a questão ambiental. Na realidade, me envolvi com a questão ambiental desde jovem, porque eu fui levado para o Paraná com 4 anos de idade e vi toda a destruição da Mata Atlântica, no noroeste do Paraná e Mata Atlântica, de uma floresta. Quando eu cheguei lá, era uma floresta com os animais silvestres, riachos de água cristalina, virou hoje, atualmente, tudo um grande capinzal. E isso me fez me tornar um militante pela questão ambiental. Aproveito para convidar todos, que no dia 4 de setembro, às 17 horas, aqui nessa sala e também online, nós vamos estar realizando a última atividade da Divisão de Engenharia do Ambiente. Eu vou estar passando também o cargo para o Júlio Horta, que é o único candidato, o chefe da Divisão de Engenharia a seguir. Esse evento do dia 4 de setembro será sobre Rio Acari, passado, presente e futuro. Todos sabem o que aconteceu lá na bacia do Rio Acari no final de fevereiro agora, e parece que temos a solução. Então vai ser apresentado aqui pelo presidente da Rio Águas e possivelmente com debatedores da Secretaria de Habitação. Ok, agora, só para passar aqui, né, nós vamos apresentar o palestrante. O pessoal que estiver online, faça as suas perguntas no chat, que depois a gente responde, ok?
E eu estou apresentando aqui hoje Marcelo Mitterhoff, ele é economista, é Mitterhoff, perdão, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente. Ele é economista e atualmente trabalha na assessoria de diretoria de infraestrutura, transição energética e mudanças climáticas do Banco Nacional de Desenvolvimento, que é o BNDES. Peço para que ele se apresente, né, e fale da sua história e depois pode seguir já com a sua palestra. E mais uma vez, bem-vindo, tá? Agradecer mais uma vez pela sua vinda aqui. Obrigado e seja bem-vindo. Boa noite. Será que eu posso? Pode. Boa noite a todas e todos. Eu sou Marcelo Mitterhoff. Eu agradeço o convite do Clube de Engenharia. É uma honra para mim estar aqui. Meu pai é engenheiro, deve estar assistindo agora, Fernando, e foi engenheiro da CSN. Então, eu cresci achando até que eu acabaria sendo engenheiro, mas o plano Collor me levou para a economia. Hoje, no estudei engenharia, eu vou fazer uma apresentação bem simples, tentando destacar uns aspectos que ligam duas coisas uma coisa que é muito nova, uma coisa que é muito antiga, né? A coisa que é nova é a transição energética, e o que é muito antiga é fazer política industrial, que é uma coisa que se faz há muito tempo, que o Brasil fez pesadamente ao longo do século XX, mas que desde os anos 90 a gente vem tentando retomar, desde os anos 2000 a gente vem tentando retomar, e de uma maneira um pouco de uma maneira um pouco precária, e eu vou tentar mostrar que a gente tem na transição energética uma forma de nos recapacitarmos para buscar reaprender a fazer política industrial e fazer isso com sucesso, né? Vai ser uma apresentação curta, acho que não demora mais do que 15 minutos, e depois a gente pode abrir para o debate, né? A primeira coisa é o seguinte, é uma... Ah, sim, por gentileza. A primeira coisa é uma coisa que, é uma coisa bastante óbvia, no entanto, nem sempre a gente se dá conta disso. É que a revolução industrial que a gente tem pela frente, que é uma revolução industrial muito diferente das revoluções industriais que ocorreram no passado, né? Esse é o primeiro slide. Por quê? Porque no passado a Revolução Industrial ela criava produtos ou criava processos que reduziam os custos de produção. Agora, então, isso facilitava com que os mercados fossem criados e com que as mudanças tecnológicas se disseminassem muito rapidamente, né? Agora a gente está vendo, a gente está buscando pela frente uma revolução industrial que é baseada na externalidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente quer fazer mais ou menos as mesmas coisas, só que de um jeito descarbonizado. Ou seja, a gente quer corrigir uma externalidade negativa, que é a emissão de gases do efeito estufa. E o grande problema disso é que fazer isso hoje é mais caro. Então, isso exige uma coordenação que não é só local, é uma coordenação global, que é muito maior do que quando a gente teve a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial e mesmo mais recentemente a terceira Revolução Industrial associada à microeletrônica, né? Enfim, mas o Brasil, dado que o desafio é um desafio de obter a redução de custos para fazer mais ou menos as mesmas coisas, o Brasil ele tem uma posição privilegiada. E eu vou tentar mostrar isso. A primeira coisa a gente olha para esse primeiro slide e a gente vê o seguinte: o Brasil é um grande emissor de gases de efeito de estufa, de carbono, né? Ele é o quinto maior emissor do mundo, sendo que a gente tem... Isso aí é um dado de 2022, de 2021, tá? Eu não consegui mais atualizado, mas a gente tinha em 2021 a 11ª economia. Então, a gente era a 11ª economia e quinto maior emissor, ou seja, nós somos uma economia intensiva em carbono. Tínhamos a sexta ou sétima população.
Então, mesmo contando a população, a gente está mais à frente em emissão. Só que a gente tem um perfil de emissão que é muito diferente do resto do mundo. Para começar por aquele primeiro ponto ali, 50% das emissões brasileiras vem de desmatamento e mudança do uso da terra. Quando a gente tem uma média global de 3,3%. 24% vem da agropecuária, ou seja, 74% é o uso da terra. Na agropecuária, a média global é 12%. Então, quando a gente vai falar, isso tem uma concentração nos estados da região norte, né? No Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e o Mato Grosso, que está no centro-oeste, né? E a matriz energética é só 17% frente a uma média de 76%. Então, o que isso significa? Apesar da gente ser um país intensivo em emissão, a gente pode se tornar rapidamente o primeiro país do G20 a se tornar neutro em carbono, né? Lembrando que isso é uma meta do Acordo de Paris para 2030. Para isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é cumprir com a meta de acabar com o desmatamento ilegal, a meta do atual governo até 2030. Essa não é uma meta fácil de cumprir, mas se a gente cumpri-la, a gente vai andar a gente vai dar muitos passos na direção de se tornar uma economia, de se tornar a primeira economia neutra em carbono entre as grandes economias do mundo, né? Só que isso tem um problema, né? É que acabar com o desmatamento ela resolve boa parte dos nossos problemas em termos da transição energética, da transição ecológica, mas ela não gera atividade econômica, ela não permite que a gente aproveite os desafios da transição energética para fazer uma transição que seja também justa, ou seja, que crie emprego, que gere tecnologia, que torne o Brasil uma tecnologia, que promova a reindustrialização da economia brasileira, e essa que é a minha preocupação central no dia de hoje, né? Aí quando a gente... Deixa eu... o próximo. Ué. Não. É esse, né? Bom, retomando. O Brasil ele tem uma grande vantagem, e a vantagem está expressa nesse slide aí. A gente tem uma matriz energética que em 2022 era 47,4%, 47,5%, quase 50%, baseada em fontes renováveis. Quando o resto do mundo estava com uma... Eu não sei se é... Não, é G20, né? Quando o G20 tinha uma média de 11%. Quando a gente fala especificamente da matriz elétrica, a gente estava falando em quase 90% da matriz elétrica brasileira vinha de fontes renováveis, né? É bom lembrar, se hoje houvesse uma proibição global para o uso de combustíveis fósseis, o Brasil seria o único país do G20 que não pararia, porque além de ter uma matriz elétrica limpa e uma matriz energética relativamente limpa, a gente tem o etanol, quer dizer, a gente não depende da gasolina para que os automóveis andem no Brasil, né? E isso foi feito com base em casos, com todas as dificuldades que certamente houve em muitos desses casos, mas isso aqui é um sucesso da engenharia nacional. Isso aqui tem a ver com a matriz elétrica, que a gente está falando de uma matriz elétrica que começou lá com as hidrelétricas e que depois, nos anos 2000, migrou para as eólicas e para a solar, além da biomassa, que foram tecnologias que a engenharia brasileira ajudou a desenvolver. E, em particular, a engenharia brasileira também fez uma coisa que é relativamente inédita no mundo, que é promover um sistema interligado, ou seja, isso potencializa as energias renováveis, porque as energias renováveis, por natureza, elas são sazonais.
E o sistema interligado é o que permite que a gente tenha mais confiança nisso, né? Isso, além de ser uma história de aprendizado do país com a política industrial, ele vai ser uma característica que também é decisiva para a gente explorar as oportunidades da transição energética, né? O Brasil ele tem as principais fontes de energia renovável. Aqui tem abundância natural, né? De água, de sol, de vento e de biomassa. São essas principais fontes de energia renovável e limpa, né? E água. Não, água, sol, vento e biomassa. Só que essa vantagem, que é uma vantagem natural e uma vantagem construída historicamente, ela não é uma vantagem definitiva, né? Os países ricos, né? Particularmente os Estados Unidos com o Inflation Reduction Act e a Europa com o European Green New Deal, sem contar a China, que está fazendo tudo isso junto também, né? Eles têm planos de desenvolvimento de novas fontes de energia, de transição energética, que contam com pesados subsídios. Então, tem vários projetos que o Brasil está disputando neste momento, por exemplo, o projeto de hidrogênio verde, que o país tem muita dificuldade de atrair as decisões de investimento, porque o que os Estados Unidos oferece, nesse caso do hidrogênio verde, particularmente os Estados Unidos, são subsídios muito poderosos que fazem com que seja muito mais fácil que essa decisão de investimento seja tomada lá do que seja tomada aqui, né? E em especial porque, no caso do Brasil, a gente está falando de um país que tem um regime fiscal que é autoimposto, né? Fomos nós mesmos que nos decidimos, que abre poucas oportunidades para a gente fazer a política industrial para além dos instrumentos que a gente já tem, né? Então, quando o governo atual lançou o Nova Indústria Brasil, ele é um plano ele é um plano muito abrangente, ele é um plano que em termos de concepção, ele tem muitas ideias boas. No entanto, em termos de dinheiro, ele é basicamente um reempacotamento dos recursos que já existiam no BNDES, na FINEP, em alguns ministérios setoriais, né? No caso, na semana passada, foi especificado a política para o Complexo Industrial da Saúde, e lá tem dinheiro, além do BNDES e da FINEP, tem o dinheiro do SUS também, que é uma fonte de demanda muito importante para uma política industrial, e não à toa a indústria farmacêutica, a indústria de equipamentos médicos, é uma das poucas indústrias que não morreram no Brasil nesses últimos 10 anos, né? Mas a gente não foi capaz de criar novas formas de prover subsídios que são decisivos para que a gente consiga atrair os investimentos e desenvolver determinados tipos de tecnologia, né? Nesse sentido, a gente tem uma situação que é a seguinte. Eu vou dar um depoimento que é o depoimento de quem já acompanhou muita discussão de política industrial. Durante muito tempo, a gente discutia se política industrial funcionava ou não funcionava. A discussão era sempre essa. Tinha os economistas que diziam que funcionava, tinha aqueles que diziam que não funcionava de jeito nenhum. Essa discussão ela ficou meio datada depois que a China fez o que fez, né? Quer dizer, a ascensão da China mostra que é óbvio que política industrial funciona. E não é só no caso da China, ela funcionou também nos Estados Unidos, ela funcionou no Japão, ela funcionou na Coreia, ela funcionou numa série de lugares. Só que o fato dela funcionar não significa que existe uma receita de bolo. A gente discutia muito se a política industrial funcionava ou não funcionava e discutia pouco o que a gente tinha que fazer para a política industrial funcionar. Aí tinha sempre os exemplos, né?
eu sou a favor de política industrial, quem era a favor dava sempre os exemplos assim, é o Japão, é o caso da China, é o caso da Coreia, e tem sempre os exemplos clássicos no Brasil, né? A Embraer é um exemplo clássico, a Petrobras é outro exemplo clássico, e tem mais alguns, o etanol é um outro exemplo. Não é tão evidente, porque a gente não conseguiu criar um mercado global, né? O etanol é uma coisa muito brasileira, né? Mas quando a gente está vendo agora a transição e a gente vê que o carro a etanol ele emite menos do que o carro elétrico, não dá para dizer que o etanol não seja um sucesso também, né? Mas são sempre muitos poucos casos. Por quê? Porque a industrialização do Brasil ela foi feita muito baseada no mercado interno. Então, a gente teve capital estatal e teve atração de investimentos de multinacionais que vinham para cá em busca do mercado interno e traziam para cá tecnologias que já estavam depreciadas. E não tinham nenhum incentivo, não tinham nenhuma motivação para que essas tecnologias passassem a ser desenvolvidas aqui. É diferente do que aconteceu na China. E quando a gente olha para a experiência asiática, qual que é a grande diferença? A diferença é que lá a industrialização foi sempre voltada para o mercado externo. Como eles não tinham recurso natural como a gente tinha, né? Porque parte do que a forma como a gente financiou a industrialização foi o Nordeste, foi a venda de produtos primários, gerando divisas que fazia com que a gente fosse capaz de financiar a compra de equipamentos e a implantação de uma base industrial relevante. Na China, na Coreia, eles não tinham isso, porque não tem recurso, a abundância de recurso natural é muito menor, né? Então, com isso, eles tiveram necessariamente que buscar os mercados externos. Aqueles países que foram bem-sucedidos se tornaram países que estão se tornando países ricos, né? A Coreia já é um país rico, a China é um país de renda média, mas que está caminhando para ser um país rico. Os outros países que não conseguiram fazer isso ficaram países muito mais pobres que o Brasil, né? Porque recurso natural, às vezes a gente amaldiçoa, mas recurso natural é bom. Né? E nesse sentido, a reflexão que eu deixo para terminar é o seguinte: eu acho que a gente tem que reaprender, reaprender a fazer a política industrial. E um jeito clássico de gerar conhecimento é um pouco de tentativa e erro. Então, só que nos últimos anos, e eu trabalhei na política industrial desde 2010, primeiro foi lá a política de desenvolvimento produtivo, depois o Plano Brasil Maior. Agora eu não estou trabalhando com ela, mas eu tive uma experiência profissional nisso. E eram sempre políticas muito abrangentes mas que a gente tinha dificuldade de colocar recursos novos. Eu acho que o melhor que a gente faria hoje é escolher 1, 2 ou 3 casos para que a gente... Porque se forem muitos, a gente não vai conseguir recurso. Para que a gente possa fazer essas tentativas. E hoje, e aí eu vou querer ouvir vocês, porque é um setor que é um setor de muito risco, né? Que é o setor do hidrogênio verde. Ele é a grande promessa de descarbonização dos setores de difícil abatimento, né? Quando a gente fala de siderurgia, que é um setor de difícil abatimento clássico, né? Porque aço está para tudo quanto é lugar, né? Então, fazer o aço verde é uma grande dificuldade e é onde esse setor de difícil abatimento pode caminhar para promover a descarbonização, mas a gente tem também os fertilizantes, a química verde, que também dependem do hidrogênio verde. É uma rota que ainda tem muito para caminhar, mas ela é também uma rota que ela tem efeitos encadeadores muito significativos, tanto para trás, na geração de energia renovável. A gente está falando do Brasil passar de um parque gerador, de praticamente dobrar o parque gerador. A gente está falando, acho que agora eu não me lembro a ordem de grandeza, mas a gente está falando de coisas como 100 gigawatts
essa no Parque Nacional e dobrar, passar para 200, porque as necessidades, aí compondo tanto a necessidade de crescimento da energia, que é o esperado da economia brasileira, mas também por conta da demanda do hidrogênio verde. E também tem encadeamentos para frente, porque essas indústrias, a siderurgia, a química verde, a indústria de fertilizantes, depende do hidrogênio verde. A gente tendo, por exemplo, uma regulamentação internacional que proíba o aço sujo, o aço carbonizado na Europa, a gente tem uma grande possibilidade de transferir a indústria que fornece para a Europa para o Nordeste, porque o Nordeste está perto da Europa, está perto da fonte de energia limpa que gera o hidrogênio verde, e aquilo dali facilita, como o hidrogênio verde é difícil de transporte, é mais fácil hoje produzi-lo aonde está a fonte de energia renovável e depois exportar o produto acabado, né? Quer dizer, o aço, o fertilizante, etc. E tal. Então, a gente tem, por exemplo, uma chance da indústria de fertilizante, que a gente tem uma agricultura potente e a gente não consegue reduzir as nossas importações. Mas a gente já tem projetos de hidrogênio verde, de fertilizante verde, que são até dos mais maduros, que a partir ali do Triângulo Mineiro fornece fertilizante para o Centro-Oeste. E o hidrogênio verde ele ainda tem uma outra característica, é que como ele é uma indústria que nasce global, porque a gente está falando a boa parte da demanda será uma demanda de exportação, ele não sofre do problema que é o problema constitutivo da industrialização brasileira, que é o problema de ser voltada para o mercado interno. Então, do mesmo jeito que a Embraer foi bem sucedida, porque teve muito investimento da aeronáutica no ITA, investimento público na própria Embraer, mas porque depois, quando privatizou, ela aproveitou a empresa privatizada aproveitou esse conhecimento para buscar um mercado que era um mercado global e contou com a ajuda do BNDES para financiar as suas exportações, em particular a sua venda seminal para a American Airlines lá em 1996. Então, do mesmo jeito que então assim, eu estou dando esse exemplo, estou lembrando o exemplo da Embraer só para dizer o seguinte: não é que a gente não sabe fazer as coisas, é que a gente precisa aprender com aquilo que a gente soube fazer. Então, buscar o mercado, ter como o vetor da competitividade, a competitividade global, é o que pode fazer a gente dar certo. E o hidrogênio verde é uma indústria que está começando e que a gente pode. A energia solar, por exemplo, hoje é muito difícil, porque tem sobrecapacidade na China. Mas no hidrogênio verde, a gente pode fazer isso. Tem outras coisas? Tem. Tem o combustível sustentável de aviação, que apesar da aviação ser pequena no mundo, ela é muito intensiva em emissão, então, e é uma coisa que a gente também tem uma empresa aqui, que é a própria Embraer, que é usuária, então a gente também tem o que fazer. O ônibus elétrico é uma outra. É uma outra indústria que o Brasil tem uma tradição muito forte, né? Mais ou menos 50% dos ônibus que circulam do México para baixo foram fabricados no Brasil. Então, se a gente não mudar se a gente não converter essa indústria em indústria de ônibus elétrico, a gente vai perder isso para a China. Então, tem algumas alternativas, mas eu ficaria com escolher 2 ou 3 projetos de grande impacto e que ou de grande impacto ou que a gente conseguisse desenvolver mais rapidamente, de forma que a gente voltasse a botar esse tipo de planejamento em prática. Então, o hidrogênio verde ele precisa de um subsídio, pelo menos para os primeiros projetos. E tem alguns estudos aí que os interessados estão fazendo que mostra que, como ele tem investimentos muito pesados no início, o fluxo de subsídio é sempre o fluxo de subsídio é negativo. Quer dizer, na prática, você não tem que gastar dinheiro, porque gera tanto ICMS na hora que você faz os investimentos, que quando você dá o subsídio que ele começa a operar, você não tem que entrar com o dinheiro do subsídio. Então, esse é um caso que eu acho que o país estaria pronto para tentar e para, como eu disse, reaprender
a executar uma política industrial, aprender com os erros, ver o que dá certo. E aí, quem sabe, daqui a 10 anos, a gente vai conseguir defender a política industrial de um jeito mais consistente do que a gente é capaz de fazer hoje, dado, né? Porque assim, a gente olha para a indústria naval. Eu acho que a gente deveria tentar uma terceira vez na indústria naval. Mas eu não tenho como defender isso hoje, porque nós tivemos duas derrocadas com a política industrial da indústria naval. Né? Então, O que mais? Gente, então, era isso que eu tinha para dizer. Eu vou também. Eu esqueci de fazer um alerta. Eu sou economista do BNDES, mas nesse caso aqui eu estou falando em caráter pessoal, não coincide necessariamente com as opiniões do BNDES, tá? Muito obrigado. Agradecer mais uma vez aí o Marcelo pela sua disponibilidade. Aos presentes aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? Está livre também, pode ir ao púlpito. E a gente endereça aqui ao Marcelo ou alguém da mesa. Temos também algumas perguntas no chat, vocês podem perguntar que depois eu passo a ele. Só uma introdução também quanto a isso, assim, que eu vi vários artigos que a gente tem que ser muito eficiente, assim, continuar sendo na eficiência naquilo que a gente é bom, né? Tanta coisa que a gente é bom, né? Então a gente tem que continuar, como é o caso da Embraer, Petrobras, INP, né? Várias empresas que a gente tem uma eficiência, a gente tem que continuar com isso daí. E está vindo a transição energética, e o país é um grande potencial para ser um dos grandes, né, nisso aí no mundo. Então, é uma coisa que a gente tem que focar mais, né? Ter uma produtividade melhor, ter uma competitividade melhor, como você falou da indústria naval. Então, a sua palestra já me chamou muita, né? Assim, enfoque e atenção no dia que eu vi lá na Firjan, né? Achei interessante. Então, eu vou abrir aqui ao pessoal da mesa, tá? Vou começar ali por IBAR, né? Da Divisão de Recursos Naturais e Renováveis. Muito obrigado, Marcelo. Brilhante apresentação. Tá? Mas eu vou no público é melhor, tá? Que eu estou mais acostumado. Bom, eu sou Ibar dos Santos Silva, como falei antes, né? Chefe da Divisão de Recursos Naturais e Renováveis. Eu queria fazer um alerta a você, tá? Que é o seguinte: os recursos naturais renováveis, as nossas florestas, elas produzem muito emprego, tá? Além do que ela produz como derivado, tá? E entre os empregos, por exemplo, a bioeconomia. Eu já apresentei isso por um trabalho do C20 e do G20, né? Nós aqui vemos que a nossa agricultura ela depende de pequenos ou de poucos genes, que são restritos a grandes proprietários de patentes e que fazem isso, por exemplo, a soja, né? E por aí vai, né? Milho transgênico, essas coisas todas que são patenteados e fazem processo de produção. Essa produção, muitas das vezes, gado, essas coisas todas, produzem desmatamento. Esse desmatamento, ele empobrece o outro lado, que é o produto natural de genes que nós assinamos, junto com o protocolo de Nagoya, a conservação desses genes, para que não se produza a biopirataria.
e que nós poderíamos produzir alimentos para nós, brasileiros, e produzimos atualmente. Eu vou dar um exemplo, que é a castanha do Pará, que é transformada em produto por cooperativas do Acre e que é vendida no Brasil inteiro, e também a questão do açaí, por exemplo. Né? Para dar dois exemplos claros, que são produtos que são naturais, conservam a floresta e que produzem muito emprego. Por outro lado, essa conservação da natureza, só para dar um exemplo, tem vários, tem muitos exemplos, né? Criação de peixes amazônicos, enfim. Além disso, essa conservação da natureza, ela também produz a conservação das nossas hidrovias. Agora, por exemplo, no G20, no BRICS, aliás, uma reunião que eu participei, eu vi que está se querendo fazer, e eu acho que dá para se apoiar, temos que fiscalizar apenas como vai ser isso, de transformar as nossas hidrovias pelo Rio Amazonas numa hidrovia internacional, muito importante para exportar, inclusive, os nossos produtos para a China, indo até Iquitos, no Peru, e daí subindo os Andes até o porto os portos de Chancay, no Peru, e outros, né, que eu não me lembro. Enfim, nós, conservando a natureza, nós conservamos esses empregos naturais, né, mas também as nossas hidrovias. O Brasil, em 40 anos, perdeu para o desmatamento e se aproximou a um ponto de não retorno da Amazônia, dos biomas, principalmente amazônicos, de 33% do nosso bioma. 33% foram perdidos em 40 anos. Né? Então, essa questão tem que ser discutida, tem que ser colocada, para que nós podemos enxergar a importância que tem da conservação desses biomas, não só como uma questão natural que está lá, que não, mas sim que produz muito emprego. Por exemplo, aqui no nosso bioma, eu acho que estamos prolongando, né? Acabou. Só um minuto. Conclusão. Tem aqui no nosso bioma, e no Cerrado, famílias que são coletoras de sementes para a reprodução das sementes. Tá, desculpa aí eu ter me estendido. Não, obrigado. isso, Ibar. Toda contribuição é bem-vinda. Obrigado, Ibar. Agora, Rubem Diel, Divisão de Petróleo e Gás. Agradeço ao Mitterhoff pela palestra brilhante e eu fiquei bastante feliz de ouvir isso que ele falou da siderurgia, porque eu vejo que um dos problemas do hidrogênio verde, pelo que eu andei vendo ultimamente, seria o transporte desse hidrogênio até a Europa. O hidrogênio é muito leve, então fala-se até em transformar o hidrogênio em amônia para transportar amônia, que seria mais mas daí passa por tantas transformações. E a própria produção do hidrogênio tem uma eficiência energética muito baixa comparada com outros processos que a gente tem aí, e então fala-se de 50% de eficiência, quer dizer, somente 50% da energia elétrica usada na produção de hidrogênio por eletrólise se transforma realmente em energia útil do hidrogênio. Fala-se em chegar a 70% com novas tecnologias, mas não vai melhorar muito em relação a isso. Então, se você aproveitar o hidrogênio aqui, né, evitar as despesas de transporte, para ele ser vendido na Europa, a que preço? Né? Então, daria um impulso muito grande para a indústria brasileira e você, né, pode levar o minério com facilidade até o Nordeste e depois com facilidade transportar o produto final. Né? Acho que um caminho bem interessante. Eu acho que vejo aí uma oportunidade muito boa para o Brasil. E obrigado pela palestra, gostei muito. Ok. Abelio Tosini, Divisão de Engenharia do Ambiente. Bom, Marcelo, vou polemizar um pouco aqui. Por acaso, eu participei na segunda-feira do Fórum Social do G20. Foi um evento que o governo Lula chamou
representantes de organizações não governamentais do Brasil inteiro, ali na Fundição Progresso. Tinha ali algumas centenas de pessoas, tinha uns 6 ou 7 ministros lá, inclusive a Marina Silva. E metade do tempo, que começou 11 horas da manhã, foi até 18 horas, para o almoço, né? Mas metade do tempo foi falando sobre essa transição energética sustentável. E a pergunta que pairava no ar é: transição energética para quem? Quem vai se beneficiar com ela? E falou-se também, o André Aquino falou sobre a questão de mecanismo de preservar as florestas, e quem mantém as florestas pagar, os outros países pagarem para que as florestas continuem em pé, porque mesmo que elas não gerem emprego nenhum, elas prestam um serviço ambiental para o planeta que ninguém substitui o serviço que elas prestam. Bom, e foi falado lá muito também sobre a questão que tudo hoje, na realidade, a gente tem elementos para funcionar bem. Só que a questão não é controlada por quem estuda processos, por exemplo, aplicando a engenharia, é por quem estuda os processos aplicando os conceitos da financiarização, da maximização do lucro de quem são os donos dos conglomerados econômicos financeiros planetários. Aqui, por exemplo, no nosso país, hoje, quem determina se a gente vai conseguir gerar emprego e renda é o senhor Roberto Campos Neto, não é os ministros das áreas produtivas. Ele que determina lá com as suas taxas de juros. Bom, e essa transição sustentável, como é que ela iria acontecer? Na realidade, o que as pessoas lá notaram é que está se caminhando para a financiarização dessa troca do modelo de usar a energia. A transição energética, na realidade, o que nós estamos vendo que nós vimos como um pesadelo lá, é que, na realidade, tudo se caminha para transformar em cifras de quantificação de coisas nas bolsas de valores, e não no mundo existencial concreto, real. Por exemplo, o Bispo Vicente, que é da CNBB, da Ecologia Integral, ele enfatizou a questão de 1% dos mais ricos, dos seres humanos mais ricos, deterem 50% do controle de todas as riquezas. Como é que a gente vai fazer essa transição energética convencendo esse 1% a abrir mão deles pensarem na continuação da concentração de renda? Porque o processo de concentração de renda, ao contrário do desmatamento no Brasil, ele não está diminuindo a taxa, não, está aumentando a taxa da concentração de renda no planeta Terra. Como é que vai se dar essa transição energética sustentável nesse mundo, com essa visão, com essa consciência humanitária desse 1% mais rico do planeta, dos seres humanos, não é dos países, não, que controla 50% das riquezas? Então, essas questões todas são muito polêmicas. Agora, eu vou falar um pouco aqui do ponto de vista da termodinâmica. As nossas fontes... Me permita estender 2 minutos, senhor? Tá bom. As nossas fontes de energia: hidrelétrica, eólica, fotovoltaica, que é solar, nuclear, biomassa, que precisa de um solo fértil. E esses recursos naturais que possibilitaram e os investimentos públicos, nos casos que foram citados aí, que deram certo no Brasil, Embraer, Petrobras, Eletrobras, com a sua rede integrada de energia elétrica em todo o país, o processo de enriquecimento de urânio pelo método centrífugo desenvolvido pelo Marechal Otto, são exemplos que deram certo, mas todos eles têm um segredo comum entre todos: foi capital público. Nenhum capital privado nunca investiu nada de bom para o Brasil. Eles vêm aqui comprar, desde a época da colônia lá, levavam para o Brasil, depois o ouro, depois as pedras preciosas, depois a cana-de-açúcar, que exauriu muitos hectares quadrados de terra. Então, e a questão do hidrogênio verde, na minha opinião, como engenheiro químico, depende de onde você coloca a fronteira do balanço de massa e energia. Se você colocar ali perto onde ele está sendo gerado, ele vai ser verde. Mas se você expandir a fronteira do balanço de massa e energia, onde você coloca todos os investimentos feitos para chegar àqueles insumos que geraram a fabriqueta de hidrogênio verde,
inclusive a questão ambiental do uso da energia solar, que precisa das placas de silício, das grandes hélices da energia eólica, eu tenho dúvida se esse hidrogênio vai continuar sendo verde mesmo. Marcelo Mitterhoff, os comentários. Eu vou fazer comentários breves. Sim, o Brasil, ele... Bom, primeira coisa é a seguinte, estava ali num slide, o último slide que tinha ficado, eu mostrava ali um gráfico, que é um gráfico será que tem como voltar? É um relatório de transparência climática. É um relatório de transparência climática, esse aqui, ó. Ali que tem o Brasil com a bola grande, 15%, porque o Brasil tem 15% das soluções baseadas na natureza que foi identificado por esse relatório. Então, é verdade, a economia baseada na natureza é uma oportunidade de desenvolvimento para o Brasil. Agora, quando a gente fala assim, né, eu acho que o exemplo que foi dado foi o exemplo da castanha. Eu sou a favor da gente explorar isso, porque à medida que a gente acabe com o desmatamento, você vai ter que dar alternativa de renda para essas pessoas, né? Porque o sujeito que está fazendo garimpo ilegal na Amazônia, ele está ganhando aí R$ 3.000, R$ 3.500 por mês. Você não vai conseguir substituir isso com Bolsa Família. Então, ou só com Bolsa Família. Então, você precisa, de fato, criar oportunidades até para que o combate ao desmatamento dê certo, né? Isso. Não, então assim, eu não falei, mas eu estava com essa preocupação, então eu me corrijo, tá? E gostei do comentário. Agora, de toda forma, quando a gente está comparando com dobrar a capacidade, o parque de geração brasileiro, quando a gente está falando de trazer, de realocar parte da indústria siderúrgica, só que agora em bases verdes, de outros países para o Brasil. Quando a gente está falando de passar a produzir no Brasil uma coisa que a gente sempre teve demanda, que é fertilizante, mas a gente nunca conseguiu produzir em quantidade relevante, é claro que os tamanhos disso são tamanhos muito distintos, né? Então, o que eu quero dizer é que essas oportunidades são oportunidades para a gente desenvolver, fazer o país ficar mais rico e ainda promover o combate à desigualdade regional, porque aonde o país tem mais chance de promover uma industrialização hoje é onde a gente não teve industrialização, que é o país, que é a região Nordeste, que é uma região populosa e que não foi, e que ao contrário das outras regiões populosas, o Sul e o Sudeste, não teve um crescimento industrial no século XX, né? Então, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade. Problemas com isso a gente vai ter? Vai ter. É só olhar para o que está acontecendo nos parques eólicos. A gente está tendo problemas com as populações atingidas e a gente precisa olhar para isso. O governo está olhando para isso, o BNDES está olhando para isso. E para expandir isso, a gente vai ter que ser capaz de lidar com isso. Como provavelmente a gente vai ter que, em algum momento, não agora, né? Mas em algum momento a eólica no mar, né, o que chama de eólica offshore, também vai ser necessária, porque tem uma hora que você precisa de tanta energia que você não consegue fazer só aonde tem vento na terra, vai ter que fazer onde tem vento no mar. Felizmente, a Petrobras, como é uma empresa de exploração de petróleo em águas ultraprofundas, ela sai na frente em relação a isso, né? Então, eu estou dizendo assim, eu acho que a gente tem muitas oportunidades e eu não consigo nem dar soluções técnicas, porque eu realmente não sei. Mas eu vejo que, do ponto de vista econômico, a gente tem muitas oportunidades e a gente devia pensar em como fazer isso dar certo. E é por isso que eu trouxe o tema da política industrial. Obrigado. Então vamos lá, nós temos pergunta aqui dos nossos inscritos que estão aqui na parte do chat online. Vamos lá. O Vicente faz a seguinte pergunta: é comum ver as entidades públicas de fomento e investimento investirem em projeto
e projeto pelo propaganda sobre assunto, mas não é muito comum ver objetivamente, materialmente, os resultados alcançados e quanto rendeu o investimento e se o produto alcançou o mercado. Eu entendi que ele está questionando a parte de, né? É, Como ficaria esta situação neste cenário de oportunidade de transição energética? tá, vamos mais uma que eu. Sim. Marcelo, parabéns pela sua excelente apresentação, executar, e mostrou boas oportunidades para o Brasil. Vamos aqui, Sim, Brasil, permissibilidade. eu agradeço. Ah, tá, vamos lá. A chance dessa visão que ele pensa aqui, ó, vamos lá. Parabéns pela simplicidade. Seu discurso é um discurso que pensa no Brasil para todos. A chance dessa visão estratégica ser bem sucedida com o Congresso que temos? Tá, bom, deixa Foram eu. duas perguntas, né? Uma de É, propaganda. bom, em relação ao Congresso, eu estou tentando diminuir a nossa pretensão, né, no sentido de não ser muito abrangente, e é justamente porque eu acho que a gente assim fica mais fácil da gente negociar, né? O Congresso, com todos os problemas que a gente tem, ele está passando lá. Foi o PL do hidrogênio verde, está lá sendo discutido o PL do crédito de carbono, e aí da eólica offshore também está em discussão. E aí, gente, é difícil mesmo, mas eu acho que se a gente tiver. A gente sempre fala muito, porque foi um termo popularizado pela professora Mariana Mazzucato, que é a política industrial por missões, né? E a política industrial por missão, ela tem um exemplo clássico, que é o exemplo da corrida espacial. Que se você fosse fazer conta de custo-benefício, você não faria investimento nenhum naquilo. Por que que Estados Unidos fez e a União Soviética fez? Eles fizeram porque você tinha uma disputa, uma guerra fria, né? Então, foi a disputa Entre duas militar potências. que criou, digamos assim, o alinhamento nacional para que todas as preocupações fiscalistas que já existiam menos que hoje, mas já existiam, não se impusessem, né? Então, e aí ela foi mostrando como é que se você fizer um fluxo de caixa descontado de uma série de coisas, ainda mais assim no Brasil, que a taxa de juros é muito alta, né? Eu acho que se você fizer um fluxo de caixa descontado do que a gente investiu na Petrobras, vai ter gente que vai dizer que a Petrobras não valeu a pena. Porque você tem taxas de juros tão altas, quando você começa. A Petrobras tem 70 anos, então, se você faz com a cabeça de 70 anos atrás, o que a Petrobras está rendendo hoje é levado a 70 anos com um valor muito pequeno. No entanto, alguém tem dúvida de que a Petrobras é um grande acerto? Né? Então, essa questão das missões, ela usa no sentido de que a gente precisa estabelecer o que a gente quer e fazer um pouco menos de conta de fluxo de caixa descontado, de relação custo-benefício. Mas isso não significa que a gente não deva pensar sobre isso, a gente deve pensar. Só que o cálculo é um cálculo que não é financeiro, como reparou o Abílio, é um cálculo que envolve questões intergeracionais, então envolve aprendizados. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente precisa voltar, porque como a gente deu errado com muita coisa, a gente precisa mostrar para a sociedade também que a gente é capaz de fazer certo. Então, é por isso que eu defendo uma coisa com mais foco, pelo menos por enquanto, né? E sobre a questão dos bancos públicos, assim, eu acho que eu vou falar do BNDES. Quando a gente olha a matriz limpa, energética e, em particular, a matriz elétrica que o Brasil tem, isso é grande parte obra do BNDES que financiou quase todos os grandes projetos. O BNDES financiou 70% da expansão do parque energético brasileiro, que tem 88% de energia limpa. Então, eu acho que o BNDES ele consegue trabalhar bem. O problema é que o BNDES não é suficiente. O BNDES ele pensa como banco. Então, para o projeto que chega no BNDES é um projeto que já está relativamente avançado, é um projeto que tem viabilidade econômica, não só viabilidade econômica, viabilidade financeira, né? Então, quando a gente fala de projeto de política industrial, a gente precisa ter outros instrumentos, por exemplo, o instrumento da compra pública, né? Que foi o que fez a Embraer, por exemplo, conseguir desenvolver as tecnologias. Então,
eu não vejo o BNDES como uma restrição no sentido de que ele não é capaz de avaliar. Eu vejo ele como uma restrição no sentido de que ele não é suficiente. Um banco não é suficiente para fazer política industrial. Entendi. Então, eu vou fazer aqui nos blocos de pergunta, eu vou fazer logo de duas em duas, pode ser? Porque você já... Carlos Alberto, gostaria que você abordasse a questão do emprego de gás natural, que no Brasil é pouco empregado na siderurgia. Essa é a pergunta do Carlos Alberto. Já o outro colega aqui, o Vicente, ele faz o seguinte comentário depois com uma pergunta. Desmatamento é algo que preocupa e já há restrições legais à sua prática. Todavia, há os que praticam por motivo de subsistência. Neste caso, é o que oferecer, né? Que alternativa, que alternativa se poderia planejar para diminuir essa prática? Eu agradeço, Vicente. Na verdade, eu já tinha visto a sua pergunta, e quando eu falei da potencial brasileiro com as soluções baseadas em natureza, eu até encaminhei um pouco a resposta, porque a questão é justamente essa. Para fazer que o combate ao desmatamento seja efetivo, parte dele é de fato só uma questão de controle, é uma questão de mexer com o crime organizado, que não é fácil, né? Mas parte dele é criar oportunidades para quem hoje tira o seu sustento do desmatamento, né? Em particular o garimpo, mas não só o garimpo, a pecuária também, né? Então, eu acho que essa preocupação é uma preocupação fundamental. E as soluções baseadas na natureza é o caminho que a gente tem para, em particular na Amazônia, mas também no Cerrado, tentar promover isso, né? Sobre o gás, eu vou ficar devendo porque eu tenho um desconhecimento técnico sobre isso. A única coisa que eu posso dizer, pelo que eu vejo lá dos meus colegas do BNDES, é que a hora do gás chegou. O gás ele é uma tecnologia de transição, né? Então, quando a gente está falando a gente falou muito aqui de hidrogênio verde, que de fato um momento em que a gente conseguir fazer a descarbonização dos setores de difícil abatimento. Mas para chegar lá, tem o hidrogênio, tem o hidrogênio baseado no gás, né? Que é o hidrogênio azul. E tem também o gás, ele serve como outras fontes de transição, ou seja, a gente diminui a emissão de carbono com uma tecnologia que está mais acessível, né? Então, eu não consigo falar com propriedade técnica sobre isso, mas o que eu posso dizer é que, assim, Francisco? Não. Ah, tá. Não, isso. Tudo bem. Então vamos lá. O Marcelo faz a seguinte pergunta. Marcelo, muito se fala em produção de H2 verde para exportação, mas pouco se discute sobre seu uso como acumulador de energia a ser utilizada. Por exemplo, na regularização de ofertas de eletricidade oriunda de fontes renováveis. Qual a sua opinião sobre esta alternativa ou outras formas de nacionalização de seu uso? De novo, eu agradeço a pergunta, mas eu também não tenho competência técnica para falar sobre isso, porque eu desconheço isso, mas eu sei, acho que quando, eu não me lembro quem estava fazendo o comentário, mas falando da dificuldade do hidrogênio verde de ser exportado, né? De fato, ele é exportado, não à toa, a gente tem produção de hidrogênio que não é pequena no Brasil, né? Só que ele não é comercializado, né? Ele é, em geral, centro de custo. Lá na CSN, onde o meu pai trabalhou, tem lá a fábrica de hidrogênio, só que a White Martins, né? Então, justamente por essa dificuldade, essa instabilidade química dela, que ele é feito já direto onde ele vai ser usado, né? E eu imagino que tenha muitas outras coisas. O hidrogênio não é uma tecnologia nova, né? O que a gente está tentando com ele é trocar a produção dele de uma fonte suja para uma fonte limpa e passar a usá-lo em processos industriais dos setores de difícil abatimento, como a siderurgia, fertilizantes. Né? E eu acho que esse daí é um caminho que precisa ser mais bem estudado, porque ele tem muitos riscos. Então, talvez alguém vire e fale assim, puxa, mas esse negócio de hidrogênio não vai dar certo de jeito nenhum. E eu não sou nem capaz de dizer que isso está errado. Eu acho que pode ser que quem tem essa opinião esteja certo.
Mas o que a gente precisa é ser capaz de avaliar isso. É essa a rota tecnológica que a gente quer apostar, porque em política industrial, alguma aposta a gente tem que fazer. E tem erro. Então, a gente precisa ter quem entende tecnicamente disso fazendo esse planejamento. Sim, vamos lá. A última pergunta que eu vou fazer aqui, devido ao nosso tempo, ainda tem as considerações finais que serão breves. Mas vamos lá. A última pergunta aqui do chat que eu vou fazer é do Bucaram. Como o BNDES pode garantir que os contratos de transição de tecnologia energética tenham como transferência do conhecimento estudos técnicos, projetos, montagem, construção, manutenção e gestão de energia, priorizando o conteúdo local, capacitação técnica e na criação de empregos, evitando que o país se torne uma zona franca de exportação de energia. Eu também quero fazer uma pergunta, também próximo isso aqui, o que você acha desse plano de industrialização que foi alçado pelo governo, que o vice-presidente está coordenando? Então, junto já com essa pergunta aqui também. Tá. Bom, agradeço a pergunta do Hugo. Eu conheço o Hugo há mais de 40 anos. Ele também trabalhou na CSN, amigo do meu pai. Ele me disse que ia fazer a pergunta hoje, quando ele recebeu a foto lá com a palestra semana passada. Eu acho assim, o BNDES ele pode fazer algumas coisas, né? O BNDES ele tem índice de nacionalização dos equipamentos, né? Ele faz programas de nacionalização progressiva, como ocorreu no caso da eólica. No entanto, o que eu acho importante é que não seja só o BNDES, porque no caso da eólica, por exemplo, a gente conseguiu formar um parque industrial relativamente importante no país. A gente conseguiu desenvolver algumas empresas capacitadas. No entanto, na hora que a demanda interna arrefeceu, né, que a concorrência da solar diminuiu os novos eólica, essa indústria está enfrentando muitos problemas. Eu espero que ela se recupere, mas ela foi novamente uma indústria voltada para o mercado interno. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma política industrial que pense e aí é por isso que isso se conecta com a minha fala inicial, né? Um banco de desenvolvimento ele é um importante instrumento de política industrial, mas ele não pode ser o único. A gente precisa ter outros, porque para conseguir isso que o Hugo mencionou, a gente precisa desenvolver empresas que desenvolvam as tecnologias aqui também, que absorvam e que desenvolvam. E para isso, você precisa ter algum tipo de forma de permitir que essas empresas desenvolvam isso, né? Então, você tem que ter, seja subsídio, seja um programa de compras públicas, né? Então, a Petrobras pode fazer isso, em muitas coisas. Agora, para fazer isso, a contrapartida tem que ser o ganho de eficiência. E o ganho de eficiência a gente consegue tendo também a exportação. Eu não estou falando para fazer só com base em exportação, não. Mas o mercado externo também tem que ser um objetivo, né? E sobre a sua pergunta, Francisco, eu até falei mais no início, né? Eu acho que ela tem princípios muito bons. Ela é baseada ela tem um foco que tem alguns focos como o Complexo Industrial da Saúde, tem foco em inovação, tem foco em transição energética, que são coisas que você consegue oferecer para a população um retorno mais claro só que ela está carecendo de especificação, né? A única que foi especificada foi o que saiu semana passada do Complexo Industrial da Saúde, e ainda assim melhorou, mas a gente não sabe, está mais especificado, porque também é um dos setores industriais brasileiros, né? Porque, lembra, a gente teve política industrial para o setor, para o Complexo Industrial da Saúde. Os genéricos foi uma política industrial, né? A quebra de patente dos medicamentos do coquetel da AIDS foi uma importantíssima política industrial que o José Serra fez quando foi ministro da Saúde. Então, como a gente já fez uma política nisso, né? E você tem o SUS também, que é um demandante, a gente conseguiu ter essa é uma indústria que não morreu no Brasil, como muitas outras estão morrendo, ou já morreram ou estão morrendo, né? Então, essa foi um caso que a gente conseguiu, que o governo conseguiu soltar, mas eu acho que está faltando especificação e
a minha opinião é que a gente deveria pensar menos nessa política abrangente e pensar mais em escolher 2 ou 3 casos e tentar colocar para frente. Obrigado, Marcelo. Então, agradecido aí, agora vamos para as considerações finais. Peço que abra com o palestrante aí, o Marcelo, fazer as suas considerações finais. Depois? Ah, tá. Bem. Então, eu vou deixar aqui para o Abílio, divisão de engenharia ambiental, fazer as suas considerações finais. Bom, vou dar uma ênfase positiva aqui de acreditar, porque as minhas contradições aqui foram mais no sentido de criticar mesmo para poder avançar, né? Primeiro que eu acredito que o Brasil possa ser um expoente nessa transição energética. Tudo depende de quem vai comandar o processo. Se o comando vai estar perante uma titularidade pública ou se vai entregar para a iniciativa privada. Essa é a questão central. E volto a citar os casos bem-sucedidos do Brasil. A Petrobras foi bem-sucedida porque ela investia em pesquisa, ela tinha um centro de pesquisa próprio, investia muito em pesquisa. A Eletrobras tinha o CEPEL, o centro de pesquisa, que investiu e possibilitou ela dominar a transmissão de energia a longas distâncias. A gente gera energia no Itaipu que vai chegar lá na Amazônia. Não, tem gente aqui da elétrica que pode falar melhor do que eu. A Embraer, ela estava muito ligada ao ITA, assim como um que não foi mencionado, e o nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, também ligado ao ITA, ou seja, entes públicos que estruturaram os grandes investimentos aqui no nosso país. Cito um exemplo que não deu certo, que a gente paga um preço muito alto, a nossa malha ferroviária. Quando ela foi privatizada, ao invés de investir na jurisdição estatal, ela desapareceu. E hoje a gente tem um país continental transportando tudo sobre rodas com combustível fóssil. Bom, agora aqui, uma das perguntas que foi feita, a questão do investimento em ciência no Brasil. O investimento em ciência é feito, só que o sistema de registrar patentes no Brasil é um sistema... O governo Fernando Henrique Cardoso assinou a tal lei de patentes que prejudicou muito a questão das patentes no Brasil. Então, os nossos cientistas das universidades, eles têm sim capacidade para fazer pesquisas, principalmente as nossas universidades públicas, que são as que têm os laboratórios de pesquisa. Agora, o que acontece? Os cérebros brasileiros que mais despontam logo recebem uma proposta para ir fazer pesquisa lá fora. Tem uma exportação de cientistas brasileiros que tem potencial enorme de desenvolver as coisas aqui. Por quê? Porque lá fora eles são bem remunerados e têm laboratórios bem equipados. A pesquisa científica exige investimento. Você só vai ter resultado em pesquisa científica se você tiver investimento e uma política para reter os cérebros nossos aqui. Então, a conclusão que eu falo é que a gente tem tudo, sim, para fazer uma transição energética sustentável, se ela for tratada como política de governo para atender o interesse da população brasileira e dos outros países que aderirem a uma transição energética sustentável séria e não para enriquecer grupos econômicos mundiais que controlam a economia mundial hoje. Obrigado, Abílio, divisão de engenharia ambiental. Agora estou passando aqui para o Rubem Diel, divisão de petróleo e gás. Queria agradecer ao Marcelo Mitterhoff pela palestra, foi muito esclarecedora, e desejar que a gente tenha, né, nós como país tenhamos um bom resultado com essa transição energética, porque tem caminhos aí que ainda não estão muito claros, e eu acho que a gente precisa fazer isso que está fazendo aqui, discutir, debater, esclarecer, divulgar o que está acontecendo. E muito obrigado, vamos até nossa próxima encontro por aí. Ibardo Santos, divisão de recursos naturais renováveis. Só para completar o que eu tinha falado antes, né? Nós temos, então, um projeto em relação a hidrovias. Nós estamos vendo que o desmatamento, por exemplo, produziu a seca dos rios da Amazônia. Então, se nós também queremos preservar o fluxo do produzido no Brasil para o exterior, principalmente para o Oriente, que está despertando aí muito interesse, nós também precisamos conservar.
conservar esses recursos hídricos significa conservar a floresta, para inclusive, também conservar o emprego derivado da floresta, que são os portos de exportação. Os produtos que serão exportados também da Amazônia e também do Rio Paraguai, que também está sofrendo secas, porque tem extração para irrigação de produtos agropecuários, dos agronegócios, e prejudicando o fluxo do Rio Paraguai. Inclusive, há pouco tempo, no Congresso Latino-Americano de Ciências Sociais, um uruguaio fez assim que deveríamos cuidar desses rios também, né? Dos portos que tem o fluxo para o sul do Oceano Atlântico. Então, essa conservação é importante complementar também para que haja esse fluxo comercial. Marcelo Mitterhoff, considerações finais, amigo. Eu vou só agradecer mais uma vez o convite do Clube de Engenharia, ao Abílio, ao Francisco, ao Rubem e ao Ibar, que participaram da mesa, vocês que vieram aqui na plateia e quem nos assistiu. É isso, eu acho que a gente tem que debater e a gente tem que tentar ver esses desafios com um pouco de pragmatismo, acertando, errando. Acho que o problema da política industrial não é errar faz parte, mas a gente precisa colocá-la em prática, e para colocar em prática, a gente precisa retomá-la, que não é um desafio fácil. Tá bom? É isso e boa noite, gente. Obrigado a todos e encerramos o nosso evento aqui. Um grande abraço. Boa sorte. Especial. Tem que fazer uma foto? Vou fazer uma foto aqui. Obrigado. Sim. Obrigado por ter convidado aí. Não, sim. Valeu mesmo. Uma foto. Bater uma foto ali. Na hora? Não, pode ser.